aí hoje a gente vai fazer nossa live com muita tranquilidade, com muito amor, com muito carinho, principalmente aí nós, professores Franci, sou eu, professor Edson, professora Egara, e temos como palestrante hoje Thiago Bolinho Laranjeira. Sou eu. Tema para nós, trabalhando aí com um jogo fácil, faça mais em menos tempo com proceduralismo. Bolinho, antes de você começar a se apresentar, né, queria te agradecer em nome do IFBA, em nome do Campo Santo Antônio de Jesus, de Lauro de Freitas, a gafe que eu estou cometendo. A sua presença aqui é muito importante, muita gente não sabe sobre esse assunto, muitos alunos me perguntaram no privado o que significa, que diabo é isso de proceduralismo. Eu espero que isso seja desmistificado hoje, principalmente por você, que é um cara que trabalha aí na área de jogos, é um artista de game. E a bola está contigo, mas depois que você se apresentar, eu tenho que fazer uma pergunta que não quer calar. Thiago, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Pronto, então vou me apresentar, né? Eu sou Thiago Laranjeira, mas também tenho meu apelido aí Bolinho, que é como a galera me conhece há muito tempo já, né? Porque eu sempre botei meu nome dessa forma aí pra galera descontrair um pouco. Então eu sou artista de games e eu trabalho com uma coisa que a gente chama de arte técnica, né? E a arte técnica, ela tem vários sub-ramos, né? Assim como na área de games a gente tem vários sub-ramos, né? Animação, modelagem, texturização, render, a parte de programação, o game design, que não tem nada a ver com programação nem com arte, e por aí vai. Dentro de cada área dessa, a gente também tem categorias, né? O artista técnico pode fazer rigging, por exemplo, que é uma área que já mistura um pouco com animação e por aí vai. Mas no caso da arte técnica que eu faço, chama-se proceduralismo. Eu faço arte técnica procedural, né? E aí a gente entra no que eu acredito que seja a primeira pergunta, que é o que é proceduralismo. É essa a pergunta? É essa mesmo. Aí eu preciso perguntar para você. Que diabo é proceduralismo? Pronto. E aí depois a gente vai ter inúmeras perguntas, comparações com relação à geometria parametrizada, enfim. Eu amo essa pergunta porque tantas vezes que ela me foi perguntada que eu desenvolvi um próprio conceito do que é proceduralismo, né? Não que o meu conceito valha mais do que o conceito geral, mas é um conceito que eu posso dizer que é mais didático, tá? Então, o proceduralismo, ele é nada mais nada menos do que a habilidade de você criar, a partir de um conjunto de regras bem definido, algo, tá? Por isso que o nome é proceduralismo, isso vem de processo, né? E o que é um processo? É esse conjunto ordenado de coisas lógicas que dão um output, né? Um resultado. Então, com o proceduralismo, a gente consegue criar assets, a gente consegue criar ferramentas, a gente consegue criar levels inteiros, ou então até jogos inteiros, ou uma pequena parte de um jogo, tudo isso de forma automática, né? A partir desse conjunto de regras que a gente vai estabelecer. E esse conjunto de regras, ele pode ser feito de diversas formas diferentes, né? Tanto em linha de programação em código, como o que a gente vai estudar hoje aqui rapidinho, de forma superficial, porque o tempo não dá pra gente falar sobre a complexidade do que é isso aqui, sacou? Mas a gente pode estabelecer aqui no Houdini através dessas regras que a gente chama aqui de network, né? Então isso aqui é um network, e nesse network eu estabeleço esse conjunto de regras, que ao passar por essa cadeia de regras, né, cada bloquinho desse aqui, que a gente chama de node, é uma regra. Então, quando ele computa todas essas regras juntas, a gente tem um output, né, que pode ser um efeito especial, pode ser um asset, pode ser uma ferramenta que vai fazer algo para você. E aí eu vou exemplificar sobre isso de formas diferentes, tá? Então, assim... Agora, você já falou para a gente anteriormente que podia te interromper. E quem está aí no chat pode mandar pergunta, tanto Yara, quanto eu, quanto Edson. Iremos fazer essas perguntas durante o tempo e você nos permitiu interromper. Pronto. Mas aí, para que a galera entenda aí essa questão aí dessa pipeline aí de Node, né? Inicialmente você já explicou o que é proceduralismo, mas explica aí para a gente esse lance dessa pipeline aí de Node, o que significa Node aí dentro do proceduralismo. Pronto. Isso é uma coisa que a gente vai observar bastante aqui durante o nosso trabalho. O Node, o próprio nome do inglês, para quem não fala inglês 100% ainda,
o node significa nó, né? Então, o que é o node? É um pequeno nó, em que esse nó ele tem uma série de funções. Então, por exemplo, aqui agora eu estou com um nó null, né? Que é nulo. Quando eu habilito a visualização dele, com essa flagzinha azul aqui, se eu botar aqui o mouse em cima, eu consigo ver essa flag azul. Esse nodezinho aqui, null, ele tá mostrando nada, porque nulo é nada, né? Mas se eu for aqui em um outro node, como por exemplo esse primeiro node do meu network, esse node é o node de box. É onde eu crio a geometria de uma caixa, tá? Então quando eu habilito aqui o node e a visualização desse box, ele vai mostrar para mim aqui essa caixa dentro da minha viewport. Como em qualquer software 3D, né? Que a gente tem aqui a viewport e tem uma tela de propriedades. Mas aqui no Houdini a gente trabalha com esses nodes, que é o quê? Os nodes, como eu falei, são esses nós que são nada mais nada menos do que pequenos fragmentos de função que o programa dá pra gente, que quando eles são ordenados numa receita, eles geram uma coisa específica. E quando você muda a ordem desses nodes, você vai criando outras coisas de acordo com suas necessidades. Então, qual é a grande sacada do Houdini? Onde é que está o proceduralismo aqui do Houdini? O proceduralismo do Houdini está justamente no poder desses nodes aqui. Porque a qualquer momento eu posso habilitar a visualização de qualquer node. Por exemplo, eu posso vir aqui e habilitar a visualização desse node aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. E ele vai me mostrar o que é que está acontecendo nesse node. Eu vou explicar para vocês aqui o que é que está acontecendo. Mas aqui é um node que está dando esse resultado para mim, tá? Essa curva. Então, eu vou explicar a lógica por trás já, o porquê que a gente chegou nessa curva. Mas antes de chegar lá, só para finalizar aqui. Então, o node, esse é a grande vantagem do Houdini, é porque você pode voltar aqui em qualquer um dessas etapas, em qualquer um desses nodes, e mudar algum parâmetro, e ele vai mudar o resultado final. Então, por exemplo, vamos agora sair do mundo da abstração do computador e ir para o mundo real. Você foi contratado no estúdio de games. Você vai responder ao seu diretor de arte. O seu diretor de arte sugere uma alteração. Ah, o prédio que você fez, quando o personagem entra, fica muito próximo do teto. Porque o teto está baixo. Porque o personagem você não considerou que tem 2,10 metros, não 1,80 m. Então, pro modelador fazer esse tipo de alteração lá na frente, se ele já esculpiu o prédio, já fez tudo, é um baita de um problema, né? No Houdini isso pode ser simplesmente sanado porque eu tenho todo o meu histórico de receita aqui dos meus nodes e eu posso ir no node que vai definir a altura do pé direito daquele prédio e mudar o valor de 1,80 para 2,10 ou 2,50, já que o personagem tem 2,10, entendeu? Então, quando você aprende a usar o Houdini e o workflow procedural, que é essa capacidade de você registrar de uma forma sequencial e lógica todos os passos para se obter um resultado, você consegue ir em qualquer ponto dessa cadeia e alterar e gerar o que a necessidade pediu, entendeu? E você pode inclusive ir além, que é o porquê que eu gostei de trazer esse exemplo do Kuboro. Porque o Kuboro, como eu falei com vocês mais cedo, é um jogo que, não sei se a galera que está assistindo aí tem a idade um pouco mais, já está um pouco mais crescidinho, mas o Kuboro é um joguinho tipo de Lego, onde você encaixava vários bloquinhos de madeira. Eu posso pegar uma imagem aqui e mostrar já. E esses bloquinhos faziam um caminho. Então o que é que acontece? Esse proceduralismo que eu defini aqui, ele vai servir para mim para gerar diversas peças de Kuboro. E aí eu posso vir aqui em outro contexto do Houdini, eu vou chegar lá mais pra frente. E o Houdini ele tem esse outro contexto aqui chamado top, tá vendo? Esse top é o que a gente chama de Task Operator, que é operador de tarefa. Então o que é que esse top faz? Ele vai pegar um dos parâmetros de qualquer um desses nodes que eu escolhi e ele vai criar uma variação de valor. Então, por exemplo, vamos dizer, eu estou fazendo um prédio. Aí o prédio ele tem uma quantidade X de andares, 55 andares. Só que eu não só preciso de prédio de 55 andares, eu preciso de prédio de 30 andares, de 10 andares, de 100 andares. Então eu pego esse parâmetro, eu consigo pegar, o Houdini me permite pegar esse parâmetro e jogar lá naquela outra parte dele, no tops, e dizer assim, ó, quando você for salvar o meu asset, você salva ele com todos esses valores aqui, de 0 a 100 andares. Então assim, você não precisa fazer 50, 500 prédios diferentes, né? O que antes uma equipe para fazer um GTA
precisaria de, sei lá, uma equipe de 50 modeladores, hoje com 5 eles fazem com o proceduralismo, entendeu? Porque o computador trabalha muito mais para você e você consegue o principal que você não conseguiria com uma equipe de diferentes artistas, com muitos artistas, que é a coesão da arte. Sacou? Porque é muito difícil você conseguir que 2 artistas criem uma coisa que pareça do mesmo universo, no mesmo estilo, entendeu? E com o proceduralismo, como a arte está sendo definida através de lógica, ela vai replicar aquele estilo sempre. Ela sempre vai manter aquela coesão artística, independente de quanta variação você adicione. Sacou? Seria a geração de presets. Isso. No contexto que eu uso o Houdini, que é modelagem para jogos, eu uso ele com esse intuito, para conseguir gerar variação. O que, inclusive, traz como é que eu diria? Um benefício numa mudança assim de mindset para as pessoas que acham que para trabalhar com jogos você vai ter que ir para fora do país, que você vai ter que arranjar um emprego dentro de um estúdio, porque você pode viver de forma independente. Então, por exemplo, aqui tem gente que abre essas lojas aí de assets, né? A Unreal Asset Store, da Unity, enfim, tem milhares, né? itch.io, por aí vai. E pega e faz, eu vou fazer um pacote de 10 espadas, faz 10 espadas e bota lá para vender. Beleza, vende, tudo bem. Mas com o proceduralismo, você pode pegar e fazer assim, eu quero 100 variações de espada. Você vai, o mesmo tempo que demoraria para fazer um render, por exemplo, ele vai demorar salvando as geometrias. Já faz a geometria com os bakes, com os mapas todos aplicados, tudo direitinho, que é uma coisa mais avançada. Não sei se a galera tá tão entrosada dentro do aspecto arte para jogos, mas isso são temas que a gente pode usar o Houdini para facilitar a nossa vida, entendeu? Porque são processos, o bake, por exemplo, é um processo que não vou dizer chato, né? Mas assim, repetitivo, né? Uma tarefa repetitiva. Então imagine você ter que fazer todos os mapas de 500 geometrias diferentes. Você consegue automatizar essa tarefa aqui dentro do Houdini, entendeu? Deixa eu te fazer outra pergunta que aí já é minha dúvida, né? Talvez seja a dúvida de alguém aí, dos nossos alunos. A modelagem procedural, ela tem a ver com a modelagem que é parametrizada, aquela modelagem que a gente chama de não destrutiva, ou não tem absolutamente nada a ver? Eu nunca modelei paramétrico. O paramétrico que você chama como se fosse CAD, né? Pronto. Então, você consegue setar largura, altura, comprimento e é tudo por valores, no caso. A essência do modelo ela não muda, né? Sim. A gente se permite mudar tamanho, largura, altura, comprimento, mas a essência do modelo ela não muda, né? Sim. Você pode desenhar um personagem que em momentos ele é mais magro, em momentos ele é mais baixo, mais gordo, mas a essência do modelo ele não muda, né? As texturas, os shaders, todos dele ele não muda. A gente pode tratar o Houdini, a modelagem procedural assim, e também não destrutiva. Ela é com certeza não destrutiva, mas eu não chamaria de paramétrica. Ela é paramétrica no sentido de que todos esses parâmetros que estão disponíveis aqui, eles podem ser correlacionados. Então, por exemplo, aqui, essa distância aqui agora. Essa distância aqui, você vê que quando eu clico, o valor aqui tá 0, né? Mas quando eu clico aqui em cima de distância, ele mostra essa string aqui, né? Essa linha de código, que ele diz o seguinte, ó. Esse valor você vai buscar dentro do canal e vai buscar dentro desse node aqui de distância. Então tem algum lugar aqui dentro com algum outro node que tem esse canal e ele vai buscar esse valor lá desse canal. Eu vou dar um exemplo disso já com o box aqui puro, tá? Para não ficar complexo. Dá um exemplo aí que tem... Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. A vantagem do proceduralismo. Vou abrir aqui esse procedural cube. Espera aí. Eu vou desabilitar aqui a visualização do Cuboro e vou deixar só a visualização do procedural cube. Como ele está ativo, mas não está mostrando nada, é porque não tem nada dentro dele, tá? Isso aqui é um container de geometria, né? É um node aonde você vai botar objetos que têm relação com geometria. Se eu fosse adicionar uma luz, por exemplo, que não é uma geometria, ele não estaria dentro desse container aqui. Então vou entrar aqui no container de geometria e vou adicionar aqui
Eu preciso explicar os comandos certinhos ou é só para passar uma ideia geral? Eu acho que fica a seu critério. Se o pessoal aí no chat sinalizar que precisa explicar, Eu vou eu tô de olho aqui. eu vou comentando É aqui. dinheiro. Eu vou comentando aqui. Então, com o botão direito aqui, ó, eu adiciono, eu abro essa lista aqui de nodes e eu posso digitar o node que eu quero, né? Que nesse caso vai ser um box, tá? Então aqui, vou botar aqui o node de box. Ok. Pronto. Esse node de box mostrou um box na minha viewport. Só que esse box, deixa eu habilitar aqui minha grid, nesse botãozinho aqui de cima, tá? Ele tá exatamente no centro do meu mundo. O ponto zero tá exatamente aqui no meio do box, tá? Então você vê que ele tá na metade para cima, metade para baixo, exatamente no centro da grid. Então, se eu quiser movimentar esse box aqui, eu posso fazer o seguinte. Tem várias formas de eu fazer isso. Eu posso fazer no próprio node de box, onde eu posso mudar aqui a posição do centro desse box. Então ele está dizendo aqui, ó, esse box ele começa no ponto x, y e z, 0. Então x0, y0, z0. Beleza? Se eu mudar esse valor aqui, por exemplo, ó, aqui eu vejo aqui o gizmo, tá? Então o x está aqui para a direita. Então se eu aumentar aqui esse valor do centro aqui, ele vai andar para a direita, tá vendo? Então isso aqui, essa mudança aqui nesse valor, gera um movimento no meu mundo real. Eu não faço como eu faria com um software de modelagem poligonal normal, como o Maya, ou o Blender, ou qualquer outro software do tipo, Cinema 4D e por aí vai. Onde eu selecionaria o objeto e daí eu moveria esse objeto. Moveria o objeto, tá vendo? Eu posso fazer isso, mas se eu fizer isso, eu não vou estar fazendo proceduralmente, porque eu não vou ter como acessar o valor que estava sendo utilizado, né? Tá? Então, deixa eu voltar aqui, esse cubo para lá, para o meio. Pronto. Então, isso aqui que a gente fez, essa mudança de valores aqui nas propriedades, a gente pode chamar isso, Francis, de paramétrico, tá? Isso você pode chamar de paramétrico. Mas isso não tem nada a ver com o proceduralismo em si. O proceduralismo está onde? Está na capacidade de você voltar no tempo, em qualquer etapa do processo, e alterar parametricamente qualquer um desses parâmetros. Sacou? Mas você não vai ter aquela precisão de CAD, né? Onde você faz os sketches 2D, define exatamente o raio de um círculo, entendeu? Com todas essas questões. Então, assim, é uma coisa mais livre, mais artística, não tão precisa no sentido unitário, né? De medida, de numérico, tá? Então, vamos lá. Thiago. Oi. Não, é só para complemento, porque assim, se a gente for no último da palavra, né, da procedural, Sim. a gente tem um processo. Sim. Então, a gente tem aí os nodes, e o que você está explicando justamente que dentro desses nodes, né, que é o processo, todo o processo, Sim. né, você tem a capacidade de estar editando esses conteúdos. Sim. Exatamente. É exatamente isso. Você pode botar os nodes numa ordem e você pode, a partir da reorganização da ordem dos nodes ou de mudança nos parâmetros, gerar resultados diferentes. E se alguém pedir para você fazer uma correção naquilo, você pode simplesmente pegar isso e corrigir através dos valores. Eu vou mostrar para você aqui um exemplo claro disso, beleza? Então vamos lá. Eu estou com o box aqui. Eu mostrei que eu poderia movimentar o box aqui através do centro, mas como eu falei, essa não seria a forma procedural de se fazer. A forma procedural seria da seguinte forma. Eu adicionaria um novo node, que seria um node de transformação. Transforme. E aí sim, nesse node de transformação, é que eu poderia mudar aqui no valor translate x a posição do meu cubo, tá? O porquê que esse node de transformação tem que ser colocado? Justamente para você ter essa etapa registrada no seu fluxo, na sua corrente de raciocínio, na sua receita, tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha no Houdini. Como é que eu vou usar isso a meu favor? Como eu falei um pouco atrás, a respeito dos parâmetros que eu posso correlacionar. Então eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, ó. Deixa eu voltar esse valor aqui em 0, do translate x. Eu quero pegar esse cubo e eu quero botar esse cubo nessa posição aqui, ó. Nesse 1, 1, 1, tá vendo?
Então, o que é que eu poderia fazer para botar esse objeto lá? Eu posso fazer da seguinte forma. Vou deletar aqui o transform e vou correlacionar parâmetros que vão evitar que eu faça duas transformações. Então, qual é o parâmetro? O parâmetro é o seguinte, ó. Eu vou pegar a distância que ele tem, o tamanho dele, o size dele em x, que é 1, beleza? Ele tem 1 unidade de tamanho. Apesar dele estar no centro da grid, ele tem 0,5 para um lado e 0,5 para o outro, né? Então, é 1 unidade. Então, eu vou pegar esse parâmetro aqui de x1 e vou clicar com o botão direito nele e vou dizer o seguinte, ó, copiar parâmetro. E aí, no centro, que é 0, eu vou clicar com o botão direito e vou colar a referência relativa. O que é que isso vai fazer? Ele vai pegar e vai dizer, ó, o valor do centro em x vai ser igual ao valor do canal size x. Então, qualquer valor que esteja aqui, ele vai botar aqui embaixo. Então, eu vou botar aqui, ó, colar a referência relativa. Aí ele botou aqui, tá vendo? Canal size x. Ok. Quando eu clico aqui fora, ele vai dizer o quê, ó? Que o centro agora está no ponto 1, tá vendo? E aí a gente vê exatamente, ó, ponto 0, ponto 2 e aqui no meio está o ponto 1. Conseguiu? Tá, isso está muito complexo até agora? France? Galera aí que vai dizer. Aí Felipe Góes já mandou aí uma mensagem pra gente no chat. Então, sendo os nodes distribuídos passo a passo, facilita com que problemas sejam resolvidos ao decorrer do processo? Exatamente. A grande vantagem da arte técnica é que a arte técnica ela é problem solver, né? Ela é resolução de problema. Ela não é uma arte, ela pode ser, mas ela não é necessariamente uma arte pela arte, como é, por exemplo, um processo de escultura, um processo de pintura digital, né? Que apesar de haver as técnicas, mas é uma coisa muito mais artística do que técnica, né? Em si. Tem um lado, o lado artístico pesa muito mais nessas outras tarefas do que aqui. Mas a questão é a seguinte: você pode, como eu falei antes, você pode usar o proceduralismo não apenas para fazer a arte, como também criar ferramentas. Como eu falei, uma ferramenta que automatiza o processo de bake. Ou então uma ferramenta que automatiza o processo de geração de LODs. Alguém sabe o que é LOD? LOD é Level of Detail. Level of Detail é quando você tem, numa mesma cena de um game, você está num jogo de apocalipse, está em Walking Dead, tem um carro lá no final da rua. A resolução da malha desse carro, quando você está aqui no início da rua, é diferente de quando você chega perto dela. Porque, como ela não precisa de muita resolução para ser representada de longe, porque você está longe, você não dá detalhes. Então, você consegue automatizar esse tipo de tarefa aqui no Houdini para gerar diferentes versões de uma mesma malha, com resoluções diferentes, para que pesem diferentes na hora de renderizar em real time, em situações diferentes, de perto ou de longe. Entendeu? Então, com certeza o proceduralismo é uma coisa para resolver problema. É para isso que ele serve, para resolver problema. Bolinha, Bruno Thiago está perguntando aqui, não compreendi bem o programa. No caso, o plano de fundo aí, vamos dizer que é o mundo do jogo e o mundo dos objetos? Pronto. Bora lá, Brunão. Todo software 3D, ele tem basicamente duas áreas. A primeira área é a área onde a gente vai fazer a visualização das coisas que estão acontecendo no mundo que a gente está construindo, né? Bolinha, ou seja, desculpa lhe interromper aí, mas vamos convenhamos que o Houdini ele é um programa dentro de vários programas, bicho. Isso aí não tem um botão de liga e desliga, não. O Houdini é complicado, você sabe disso. É complexo. Agora, o baseamento aí em nodes realmente é que facilita muito o artista gráfico, cara. Mas continue aí. O esquema de nodes, ele é bem artisticamente amigável, né? Artist friendly. Sim, sim. Justamente porque você corta muitas etapas de usar código mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que em algum momento não era possível, nos Houdines mais antigos, não era possível vir aqui, copiar esse parâmetro e vir aqui embaixo e colar essa referência e ele botar aqui essa linha de código para mim. Eu tenho certeza que antes você tinha que digitar a linha de código, né? Até algum programador falar, e se a gente botasse um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, será que não ajudava? Entendeu? Então, assim, a evolução do programa foi
foi levando a esse caminho e por isso que os artistas adotam ele cada vez mais, sacou? Mas ainda é um software técnico onde você vai ter que aprender alguns conceitos de programação, alguns conceitos de matemática avançada, né? De funções, enfim, matrizes, mas nada que você, se você sentar e estudar, não vai resolver, entendeu? Não vai aprender. Você não precisa ser um programador nem um matemático para usar. Antes de você até responder a pergunta aí de Bruno, não sei se você já respondeu, mas a gente pode pensar também que as disciplinas que são da área propedêutica aí, né, as iniciais, física, matemática, etc., sim, elas são essenciais aí para o entendimento e a amigabilidade do programa, né? Eu não diria essenciais para o entendimento, porque você não precisa saber física para usar o programa, ou matemática. Mas Sim. Você vai lidar com situações em que, se você souber física e matemática, você pode usar alguns desses conceitos para facilitar o que você quer fazer. Porque as simulações, por exemplo, né? As simulações, por exemplo. Ao invés de você ter que fazer, como a gente diria, né? Reconstruir a roda. Ter que criar uma série... Tem coisas que você botaria 5, 6, 10 nodes para resolver e que você poderia resolver com 5 linhas de código de programação, entendeu? Uma dessas coisas, elas estão ligadas ao empirismo, né? Assim, como você já tiver também a experiência daquilo que você já faz na sua vida cotidiana, né? E aí você traz aquela experiência, né, para a questão digital. Talvez, não sei, Franço, coadunando, né? Colaborando aí, talvez seja essa experiência, né, que você traz enquanto pessoa, né? De repente, a questão física, matemática, formal, talvez ela esteja um pouco, não afastada, né? Mas aí, de repente, um pouco ali segura, quando você usa essa experiência para representar ela graficamente. Com certeza, com certeza. A área de games, inclusive, é apaixonante justamente pela né? É muita matéria. Você faz um game, você vai ter que ter algumas noções de fotografia, de cinema, para construir bem uma cena, compor bem uma cena. Tem que ter uma noção de cinema para você transmitir uma sensação. A depender do mood do jogo naquele momento, se é uma coisa de ação, se é uma coisa de triste, de stealth, uma mecânica stealth, enfim. Então toda essa bagagem que você traz, ela é essencial para você pensar melhor e resolver problemas. Sacou? Agora sim, respondendo a pergunta lá do Bruno, um programa 3D como outro qualquer. Você tem a área, como eu falei, a área de viewport, onde os modelos são feitos. Você tem a parte de propriedades, onde você vai definir os valores, as coisas que todo software 3D tem, 3D Max, Maya, todos eles têm. A grande diferença do Houdini é que você não faz as coisas dentro da viewport. Você não seleciona uma face clicando nela e extrudando essa face, e dando um bevel e fazendo isso e fazendo aquilo. Você faz isso através dos nodes em uma ordem específica que gera o resultado que você quer. Sacou? A gente vai dar um exemplo disso. E sobre a pergunta ali do NDZ, sobre o estudo de fractais... Aqui aparece NDZ. Julien Endres. Você consegue criar algumas situações onde você cria fractais aqui no Houdini. E o proceduralismo ajuda isso. Porque, por exemplo, vamos dizer que você quer criar um floco de neve. O floco de neve, ele é primeiro um hexágono, mas todas as pontas são triângulos. Em todas as saídas do floco de neve. E se você quisesse mudar isso para um outro formato e deixar um floco de neve arredondado, fofinho, sem pontas triangulares. Então, o que é que acontece? Se você fizesse do método tradicional, numa arte modelada, você não conseguiria fazer isso, mudar. Você teria que refazer o fractal. Mas no proceduralismo não, você simplesmente definiria uma regra de número de lados, você aumentaria de 3 para 5, ou para 15, 36, para ficar bem arredondado aquela região ali. Então, é para isso que serve o proceduralismo. Então dá pra gente fazer coisas fractais também. Música. Teve, antes disso, professor Luiz Alcântara, ele fez uma indagação aqui. Eu sempre me perguntei como fazia para ter essa diferença de detalhes de textura de acordo com a distância que o objeto está. É aquele lance que a gente trabalha muito no VFX, né? Os objetos mais distantes, ele tem
pouca visibilidade com relação a detalhamento de texturas shaders, né? Professora Adriana Vieira, me lembrou a interface do Blender, o famoso Blender. E aí é para quem é os blendezeiros aí da vida, né? O Blender mudou muito a interface, agora tá lindão. Mudou. Essa versão agora aí 2.1. 2.8. A 2.81, o Blender tem mudado e tem crescido aí de forma exponencial aí no mercado. E tem uma integração bacana para renderizar coisas lá dentro do Blender que vem do Houdini também. Aí a gente usa o motor de render aí, o Eevee, né? Que é o Real Time. Então, ó, tem uma outra pergunta ali, ó. Tô criando um jogo de tiro no Unity. Poderia fazer um modelo de personagem nesse programa, as armas do Blender, etc? Sim. Ao você fazer um jogo, você pode fazer em qualquer programa, no Blender, no Maya, no 3D Max. A diferença é que esses outros programas, você faz a modelagem direto no polígono, né? Então, esse cubo aqui, você pegaria e selecionaria, deixa eu botar aqui, cada vértice, e daí você manipularia esse vértice, tá? O que a gente não faz aqui no Houdini, a gente não faz assim, dessa forma manual, como os outros programas fazem. A gente faz de uma forma procedural, através da ordem que a gente vai criar aqui dos nodes, tá? Eu posso dar uma explicação básica aqui daquele Cuboro, só pra gente ver essa lógica acontecendo e a galera realizar, porque se falar e não mostrar, a gente não vai aprender. Aí acaba que não coloca a mão na massa. Deixa eu só lhe fazer outra pergunta aqui, que é de nosso estudante Pedrão Iglesias. Jogos como Terraria e Noita usam Noise Texture para criar o mundo de maneira procedural, em sprites, né? Isso. Sprites. Exatamente. É exatamente dessa forma. E eu vou mostrar, inclusive, daqui a pouco, dentro da cena que eu tenho dos planetinhas, como é que isso funciona. Perfeito. Claro que não vou fazer um terreno, mas eu vou mostrar que os planetas também têm noises e é assim que eles são gerados. Perfeito. Vou dar o exemplo aqui básico aqui do Cuboro pra gente entender a lógica, tá? Às vezes, se vocês verem que eu tô meio parado e não tô conseguindo fazer o que eu tô, é porque eu tô vendo na tela de cima aqui, eu tô vendo a mesma tela de baixo, porque eu tô vendo a da live, né? Então, o que é que acontece? Quando eu tô vendo a tela aqui de cima, eu tento mexer na de cima, aí não acontece nada aqui embaixo, é o retorno, Então, vamos lá, vou apagar aqui esse Procedural Cube e vou voltar aqui pro meu Cuboro, que também tem um cubo aqui. Só que eu vou começar aqui do primeiro, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Então, aqui no meu primeiro node, eu botei um cubo, beleza? Esse cubo aqui, ele continua aqui também no centro do mundo, não fiz nenhuma alteração. O tamanho dele 1, tá no centro 000. Aqui já começa a primeira vantagem do proceduralismo. Se o level design falasse, os cubos estão muito pequenos em relação ao tamanho da bola, tem que aumentar esse cubo. Eu volto aqui no meu primeiro node, que é o do box, e mudo aqui a escala dele para 2. Acabou. Isso eu não consigo fazer em outros softwares. Depois que a modelagem está pronta, eu posso escalonar depois, mas escalona ela como um todo, não ela na base, de como era a forma inicial, para que todos os processos sejam aplicados em cima, tá? Então vou voltar aqui para o 1 e vou continuar. Então, aqui você vê que quando eu tenho aqui o meu Node ele tem 2 pontos, né? O primeiro é o input, que é o que eu posso conectar vindo de cima para ele. E o de baixo é o output, que é para onde ele leva, né? Nesse caso eu comecei o box e não botei nada em cima, então não conecto nada. Mas embaixo eu conectei o box primeiro com 3 funções. O primeiro com o center box, o segundo com o center faces, tá vendo? Então são 2 funções que eu tenho aqui. Essa do meio eu vou falar depois porque ela tá bem lá embaixo, ó. Ela só acontece aqui embaixo, de novo, tá vendo? Então vou lá. Então eu vou começar aqui pelo center box. O que é que esse center box vai fazer? Ele vai criar um ponto, tá vendo esse pontinho azulzinho aqui? A resolução tá mostrando bem aí? Aqui tô conseguindo ver aqui. Tá vendo o pontinho aqui azulzinho? Vou botar aqui o número dele, ó. Ponto 0, tá vendo? Ele criou um ponto pra mim no centro do cubo. No centro do cubo. Foi só isso que essa função fez. Tanto é que o nome da função é o quê? Extrair centro, tá vendo? Só que aqui eu mandei ela funcionar em cima do cubo. Aqui do lado, no center face, eu mandei ele criar um ponto no centro de cada face.
tá vendo? Beleza? Por que foi que eu fiz isso? Por que foi que eu criei e alguém chegou aqui em casa, meu cachorro vai latir? Minha esposa tá brigando com o cachorro lá pra não latir. Tá, então por que foi que eu criei... Segue o baba. Por que foi que eu criei esses dois centros? Porque, como o Cuboro é um cubo e ele tem as ranhuras que vão definindo as direções, eu queria que ele fosse 100% procedural. Então eu queria que ele se ligasse do centro de uma peça para o centro de outra, para o centro de outra. E aí eu vou mostrar como foi que eu fiz isso, tá? Então, depois que eu criei esses pontos todos aqui, usei esse cubo como referência, eu fiz o seguinte, ó. Aqui eu botei os pontos nas faces e depois eu usei um deletar faces, mas manter o centro, tá vendo? Então esse node aqui chama Blast. Ele deleta o que eu mandei ele deletar. Então quando eu ligo ele aqui, você vê que ele só mantém os pontos, tá vendo? Que ele só manteve os pontos? Que seriam os pontos centrais daquelas faces. Ah, Bolinho, como é que eu faço para ver aquelas faces? Onde é que estão aquelas faces? Aí vem a vantagem do proceduralismo. Da mesma forma que eu tenho aqui o display flag azul, que é para eu mostrar o resultado final desse node, eu tenho o display flag rosa, que é esse display aqui de template, tá vendo? Quando eu ligo ele, ele mostra o que aconteceu na última etapa, ou naquela etapa onde eu liguei. Então quando eu ligar ele aqui, você vai ver que eu tenho o cubo aqui também, tá vendo? O cubo fantasma, ó. E esse cubo fantasma, a gente vê que agora eu tenho os pontos no centro de cada face daquele cubo, tá vendo? Tá acompanhando aí? Tá difícil? Tá tranquilo. Pronto. Então o que é que eu faço agora? Eu saio aqui desse delete e eu ligo ele aqui nesse merge. E esse merge ele vai juntar aquele ponto que tá vindo aqui de cima dele, tá vendo? O primeiro canal, que é o ponto do centro da grid, com o ponto que é o centro de cada face. E aí com isso eu crio o seguinte, ó. Eu crio todos esses pontos juntos num único node. E aí o que é que eu faço? Eu consigo agora usar um node chamado agrupar por número, agrupar por range, né, que é espaçamento. E aí eu faço o seguinte, ó, quando eu ligo aqui o group by range, você vê que eu consigo selecionar o ponto 4 e o ponto 3, tá vendo? Por quê? Porque aqui nesse node group by range eu botei uma configuração que me dá esses dois pontos, tá vendo? Então eu botei aqui, eu selecione do 2 ao 4 e pule o offset de 1. Se eu mudar esse offset aqui, o que é que vai acontecer, ó? Ele vai mudando para outras quinas do meu cubo, tá vendo? O 1 e o 4, o 2 e o 1, tá vendo? O 3 e o 4 de novo. Então vou voltar aqui para o offset 2 para manter esse mesmo aqui. Pronto. Então para que eu criei esse group by range? Porque eu queria combinar esses dois pontos com o ponto do meio. Porque aí quando eu venho aqui para o group combine, eu combino esses dois. Agora eu tenho um L, tá vendo? E a partir desse L, eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu consigo deletar todos os outros pontos, tá vendo? Tem o L, deleto todos os outros pontos, mantenho só esse L aqui, que vai do centro de uma face para o centro, do centro para fora da face de novo, bem no meio do cubo. E aí eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu consigo adicionar esses pontos numa linha, usar um bevel nesse ponto 1 aqui para curvar ele e botar uma suavidade nele, tá? Ressamplear. Você tem o controle total só nesse ponto aí, né? Só nesse ponto, exatamente. Porque o bevel eu usei no grupo que é o ponto 1, tá vendo aqui o grupo 1? Sim. Então aqui, ó, se eu botar aqui no sort points, você vai ver o seguinte, ó. Que o ponto 1 é o do meio, tá vendo? Então ele deu bevel no ponto 1. Se eu ligar o bevel aqui, aí, né? tá vendo? Essa é a vantagem, porque, como eu te falei lá desde o início, né, a gente consegue fazer essa modelagem, né, a partir dessas arestas de forma não destrutiva, né, porque eu posso voltar novamente nessa pipeline aí nodal para o ponto inicial, onde não tem nenhum tipo de curvatura, nenhum bevel foi aplicado. Isso. Né? E isso eu posso aproveitar para dar uma dica, que é o seguinte, ó. Esse node aqui de sort points, eu vou ligar o antes dele, e você vai ver o seguinte, ó. Antes dele, os pontos que eu tive como resultado foram o ponto do centro 0, o ponto de um lado 1 e o ponto do outro 2. Então, se eu usasse dessa forma, eu não conseguiria fazer um L, porque os pontos têm que ser conectados em ordem. Então ele faria o 0, 1, 2. Entendeu? Então, quando eu uso aqui o sort, eu mudei
essa posição e botei o 0, o 1 e o 2 para que ele conseguisse se conectar em L. Entendeu? Então, se eu quisesse voltar para essa configuração aqui, eu posso simplesmente botar o mouse aqui em cima do sort e usar o flag de bypass, que é esse amarelinho aqui, ó. Aí ele vai ignorar a instrução desse node e vai manter o ponto do meio como 0, não como 1. Porque ele não ressorteou os pontos. Entendeu? Então isso é a vantagem do proceduralismo. Eu posso experimentar mais. Porque eu posso vir aqui no meio e mudar um ponto. Então, beleza. Eu sei que ainda está um pouco abstrata essa questão de pontos. Mas já já a gente vai começar a ver como é que isso ganha forma. Então eu tenho os pontos. Crio aqui a linha na ordem dos pontos. 0, 1 e 2. Adiciono um bevel no ponto 1 para ele ter aquela curvazinha ali. Uso um resample. O que é que o resample vai fazer? Ele vai dividir toda essa curva numa mesma quantidade de pontos com os segmentos do mesmo tamanho. Então, do resample, ele vai resamplear isso aqui para mim. Só que aqui nesse resample eu usei alguma outra regra que ele deixou com mais resolução aqui na quina, tá? Para que a quina tenha polígonos mais pertinhos um do outro, para fazer a curva naquela distância. E aí eu tenho aqui o smooth para suavizar. Depois eu tenho o polywire. O que é que o polywire vai fazer? Ele vai criar ao longo dessa linha um cabo, né? Só que ele não criou nada e tá dando um alerta aqui, tá vendo a exclamação? Porque o valor desse polywire deve estar 0. Então essa distância aqui, tá vendo? O wire radius está 0. Eu vou mudar essa distância. Deixa eu dar um Ctrl Shift e clicar para apagar esse verde. Esse verde aqui, gente, é porque o valor está sendo referenciado em outro lugar lá na frente. Como eu mostrei, aquele copiar parâmetro e colar referência. Então vou apagar ele aqui e vou botar um valor de 0.1, por exemplo. Achei que ficou muito. 0.05. Acho que já está mais interessante. Eu vou desabilitar aqui os números e os pontos para não ficar tão... Os pontos eu vou deixar. Pronto. Então aqui, ó, daquela linha que a gente tinha, a gente usou o polywire e já começou a conseguir uma geometria, tá? Daí eu posso fazer o seguinte, ó, eu criei uma regra aqui de selecionar também e selecionei toda a geometria menos as pontas, tá? As faces aqui das pontas. E para isso eu usei uma seleção de bounding box. Então criei essa caixa aqui, que tudo que está dentro dessa caixa é selecionado. Eu posso até diminuir o tamanho dela se eu quiser aqui, ó. E aí você vê que ela responde automaticamente aqui, tá? Mas eu vou deixar 1.5 porque se estava 1.5 tem alguma razão, né? Vou deixar aqui com esse valor. Então vamos lá. Agora eu vou inverter aqui o grupo, né? E aí eu seleciono só as pontas de fora e não a seleção principal. E vou usar um poly extrude para extrudar essas faces aqui para fora, né? Porque é elas que estão selecionadas. Então vou cancelar aqui esse canal também, Ctrl Shift clica e vou botar 0.1 e aí a gente vê que as duas faces que estavam selecionadas aqui no grupo anterior vão ser extrudadas, tá? Então assim, eu não vou entrar em detalhes para a gente não ficar muito técnico de como é que cada instrução ocorre aqui nesses nodes, tá? Não é simplesmente botar o node e ele vai acontecer. Você tem que mexer aqui nos parâmetros para que as coisas aconteçam. E eu não estou entrando nesse level de detalhe. Tem problema, Franci? Só para a gente não perder muito tempo de live. A galera aí que está no chat queira aprofundar mais. É porque mas aí Porque se eles quiserem aprender a parte toda do Node, o que é que cada Node faz, tem a playlist do Node a Node, entendeu? Sim. Eu quero passar mais a ideia do que é que o proceduralismo pode trazer pra gente. Do seu canal, do 021, né? Eu vou botar lá o link no final da live, tá? Perfeito. Aí o cara falou ali, ó. Bolinho, nessa explicação sua aí, eu vi que você trabalhou com alguns parâmetros, mudou alguma informação aí em relação aos seus nodes aí nessa hierarquia de organograma. Aí eu tenho uma pergunta, aí já é mais relacionada à galera aí que trabalha com programação, né? Pessoal analista de sistemas. Para trabalhar com Houdini, né? Com essa técnica aí de proceduralismo, a gente precisa realmente saber programação ou só entender os nodes aí? E se tiver programação, qual é a programação, qual é a linguagem de programação que o Houdini utiliza, cara?
Eu vou... Deixa eu dar uma... Ó, já tava mexendo na tela de cima aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho alguma parte que vai ter programação em si. Eu tenho algumas partes aqui que tem programação. Mas programação visual ainda assim, tá? Eu vou adiantar essa parte aqui só para mostrar os resultados finais. Então vou pular alguns nodes aqui e vou responder essa sua pergunta com o que você está pedindo, tá, Franci? Perfeito. Então aqui, ó, depois disso aqui eu crio um VDB, que é um volume, e ele vai criar uma suavização maior para mim, né? Ele vai calcular esse espaço e criar uma malha para mim depois. VDB aí, só pra galera ficar ligada, aí são os pontos aí que são vistos em 3 dimensões, chamado voxel, correto, Google? Isso, exatamente. Exatamente. Que é, ele faz um cálculo de quanto de volume aquilo ocupa, e ele coloca cubos aqui dentro, que são esses voxels que a gente está vendo aqui, para dizer que esse é o espaço representado. Aí pesa menos, porque ele usa só cubos instanciados, ao invés de a geometria real, com todos os pontos que existem. Então o VDB ele vai criar para mim esse formato. Deixa eu ver aqui porque que ele não tava legal. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tô mexendo nos parâmetros só para corrigir aqui o VDB porque ele não tava criando direitinho, tá? Então aqui, ó, ele criou uma outra geometria para mim um pouquinho melhor, tá? Eu posso aqui rotacionar, deixa eu ver essa rotação, se eu fiz. Pronto, ok. Então aqui, eu criei o VDB, né? Que é só para ele trabalhar melhor aquele polígono, ao invés do polígono ser assim, com muitos pontos, muita subdivisão. Aqui eu consigo ver até aqui, ó, na informação, eu consigo ver, ele tem 464 pontos. Aqui no VDB eu tenho 532. Ficou até mais pesado, né? Mas ficou mais uniforme, mais arredondado. Não ficou assim com essas quinas e fininho, né? Você entendeu a ideia geral? Tá. Então, aonde é que entra a programação nisso? A próxima etapa aqui é esses nodes aqui que a gente chama de for each, que é um loop semântico. Na programação, quando você programa, você tem vários comandos à sua disposição, né? Print, que é para você mostrar uma mensagem na tela. O loop de for, que é enquanto X acontece, faça Y. Você tem outros tipos de função como parse, que é cruzamento de dados, enfim, por aí vai. Então isso é uma representação visual do for each. O que é que o for each faz? O porquê que você não precisa programar, mas precisa entender os conceitos de programação. Isso responde um pouco sua pergunta, Francis? Responde. Pronto. Eu tenho uma leve, aí o professor Luiz Machado colocou, lembrando que sempre há programação, sempre vai ter, né, Bolinho? A programação, se não me falha a memória, e me corrija se eu estiver errado, o Houdini trabalha com Python, correto? Ele pode trabalhar com Python, mas o Houdini tem sua própria linguagem, que chama Vex, sacou? Só que o Vex, você pode ou digitar, ou usar o Vex em formato de Node também. Só que para você usar o Vex em formato de Node, é o Node de VOPs. Deixa eu botar aqui. Eu tava já na tela de cima. VOPs. Cadê que não apareceu? Aqui, VOP. Tá vendo? Eu tenho vários VOP, tá vendo? Então, esses VOPs aqui, se eu botar aqui, por exemplo, ó, Point VOP. Aqui dentro desse... Saiu a tela aí. Olha a cara de novo pra você. O botão sumiu aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, peraí. Já tá com um apresentador, Bolinho. Pronto. Pronto. Então esse Point VOP aqui, quando eu entro dentro dele, eu vejo um novo contexto de nodes, com vários outros nodes que eu não tinha naquele contexto de cima. E eu posso adicionar esses contextos aqui, esses nodes, e criar uma nova lógica. Então, por exemplo, eu vou conectar aqui qualquer coisa com qualquer coisa. Então, por exemplo, eu posso criar Vex, Vex Builder, tá vendo? Eu posso criar trechos de códigos que vão ser compilados em código texto depois, a partir de uma conexão
linkada à lógica. Como as blueprints do Unreal, por exemplo. Né? O Unreal não tem as blueprints que converte em C++? Então, a lógica é basicamente essa. Só que o Vex, eu acho que ele foi baseado em C++, inclusive, então ele tem muita similaridade. E até algumas coisas com Python também. Então, você pode aprender a programar se você quiser, mas não é uma necessidade, porque você tem alternativas de fazer o mesmo sem programação. Mas é programação, só que não é escrita, né? Então você precisa entender a lógica da programação, tá? Então eu tenho esse loop aqui, esse loop ele está entrando uma informação e copiando os pontos, deixa eu ver. É porque ele está pedindo dessa outra parte aqui. Bolinho, tem duas perguntas aí na pauta, tá? Pra você. Tá, peraí que eu vejo. Eu vejo aí pra você. Se você quiser, eu passo pra ti. Avisa pra Mônica que eu tô gravando a live, mas não sei se eu vou poder botar online depois. Professora Mônica. Bolinho, é o seguinte, tem uma pergunta aqui de Rafael Rocha, né? Enquanto você tá carregando aí. Houdini trabalha especificamente com modelagem 3D ou com um Blender, também dá a possibilidade de desenhar em animado 2D. Depois tem outra. Ele tem ferramentas de escultura, de pintura, mas não é um software para isso. Você consegue proceduralmente, através de um contexto do Houdini que a gente chama de COPS, né? Porque tudo no Houdini são contextos. Então, por exemplo, o Task Operators é TOPS, os VOPs são Vex Operators, os COPS são Composite Operations, que são operações de composição. Então você consegue fazer tratamento de imagem com todas aquelas funções que o Photoshop tem, por exemplo, de filtros, ruídos, saturações, HSL, enfim, toda essa coisa de edição de imagem a gente tem aqui dentro do Houdini para poder automatizar tarefas como essas que são de bake, por exemplo, que eu falei. Tem como fazer também coisas em 3D, mas renderizar com o look 2D para você fazer animações de motion graphics, por exemplo. É um software bem versátil, é o software mais versátil que eu já usei e posso falar com segurança, sem medo de errar, dizer é o mais versátil que existe. Sem ser também fanboy, viu, França? Mas eu preciso dizer porque eu sou apaixonado, velho. Tem a pergunta aqui de Pedro Iglesias. Ele diz o seguinte: no caso, o programa instancia os cubos para ficar em voxel, ou abaixa a resolução da imagem para ficar quadriculada? Ele de fato instancia para ficar em voxel. Ok. Do ponto de vista de técnico, de armazenamento de memória e tudo mais. Enfim, Perfeito. Aqui eu tava fazendo essa demonstração aqui do Cuboro, mas eu posso pular lá para o outro arquivo para a gente ter uma coisa mais rica? Quem manda é você. Eu vou só fechar essa tela porque eu preciso reiniciar o Houdini e vou abrir de novo. Ok. Até porque a gente já tá 8h53, para também não se estender muito e você não achar, né? Enfim, rapidinho, galera, segura aí, 2 segundos. Pronto, agora sim. Então aqui, ó, aqui a gente tá numa cena chamada Astromaker, né? Que é um material que eu tô inclusive gravando, já falei pra você, Francis. Mas aqui a questão é a seguinte, ó. Nessa minha cena de Houdini, eu tenho, você vê que diversos nodes aqui espalhados. Alguns Deixa eu só te interromper rapidinho, tá? Diga. Ele foi um pedido aqui e um alerta do professor Luiz Machado. Eu vou deixar só você com a câmera e sua tela, tá? Tá. Por enquanto. Tá, Só pra poder a gente não roubar a banda aqui. Pode descarregar, né? Quer que eu desligue a câmera também pra... Acho que não tem necessidade não. Se o pessoal reclamar aqui, a gente deixa só sua tela aí compartilhada. Pronto. Manda bala. Então, esses nodes que eu tenho aqui são de vários tipos, né? Eu tenho nodes aqui de luz, tenho câmeras. Você vê que isso já é uma outra organização aqui que eu faço. Eu tenho aqui os nodes de geometria. Cada um desses nodes de geometria é uma função diferente que eu criei. Então, por exemplo, aqui eu tenho planetas gasosos, aqui eu tenho planetas terrestres, anéis, vegetações e por aí vai, tá?
Então eu vou começar aqui pelo planeta gasoso, por exemplo. Vou habilitar a visualização dele aqui. Ele gerou aqui para mim o planeta gasoso. Eu vou tirar aqui a wireframe apertando Shift W, só para facilitar aqui a nossa visualização. Então esse planeta gasoso, você vê que ele tem um noise também, né? Que ele tem uma cor, azul, vermelho, etc. Então qual é o aspecto procedural disso? Dentro desse containerzinho aqui, eu separei alguns parâmetros que eu queria ter acesso de fora das minhas instruções, porque se eu entrar aqui dentro, você vai ver que eu tenho um gráfico de instruções que gera essa arte, tá? Você vê até que é um gráfico super simples e pequeno, tá vendo? Então, o que é que acontece? É muito estranho falar sem ver vocês, viu? Tô triste, Franci. Estamos todos aqui. Mas enfim, então assim, esses parâmetros aqui, cada um desses parâmetros aqui, eles vieram de alguns outros parâmetros. Eu vou passando aqui rápido só pra gente dar uma olhada. De alguns outros parâmetros que estão aqui dentro. Por exemplo, esses parâmetros que estão verde aqui, tá vendo? São parâmetros que estão sendo copiados lá pra fora. Então nesse node aqui de VOP, todo esse gas color aqui, eu copiei todo esse parâmetro, cliquei aqui com o botão direito, copiar parâmetro, e colei esse parâmetro do lado de fora aqui, ó. No Gas Planet Generator, eu colei aqui no Colors. Cliquei aqui e botei Paste Relative Reference. Aí ele copiou para mim. Então, por exemplo, ó, se eu quiser mudar agora esse planeta de vermelho e azul para lilás e verde, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, mudar essa cor de azul aqui para verde. E ele vai gerar para mim, ó, tá vendo que ele tá calculando esse processo aqui? Ele tá fazendo o vezes e tudo para mim aqui embaixo, ó. Tá calculando tudo e vai mudar tudo que for azul vai virar verde, ó. Tá vendo? Posso clicar aqui nesse outro e mudar agora para lilás, ó. Deixa ele calcular de novo. O procedural também está na aplicação de shaders aí, né? De tudo, de tudo. Se você não fizer o procedural do início ao fim, não adianta. Sacou? Não adianta. Porque a ideia é que você se blinde e tenha o mínimo de intervenção possível, sacou? Então aqui, ó, mudei a cor do meu planeta gasoso. Então só para vocês entenderem, vamos dizer, eu quero fazer um jogo de espaçonave e quero ter infinitos planetas. Você pode simplesmente criar lá no Tops, que eu inclusive tenho aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o Variations Tops, tá vendo? Eu tenho esse meu gerador de planeta gasoso configurado para gerar infinitas variações com esses valores aqui. Todos esses valores aqui ele pode mudar. Eu posso mudar esse noise aqui, por exemplo, de Original Perlin. Eu posso, deixa eu rolar aqui para baixo, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso mudar para Alligator. Então todos esses noises vão ser recalculados, ó, para outro padrão de noise. Vamos ver aqui como vai ser, ó. Tá processando aqui embaixo, tá? Aí, ó, eu tenho um outro planeta agora, tá vendo? Ficou estranho, eu quero ver mais o roxo saindo. Eu posso pegar aqui essa amplitude que está em -1 e diminuir ela para ficar mais positiva, menos 0,5. Vamos ver se resolve. Não era isso que eu queria. Deixa eu ver então, -1 de novo. E deixa eu ver. Acho que o Bump Surface. Deixa eu mudar esse parâmetro aqui de Bump Surface. 0,5 ao invés de 0,15. Já está no máximo esse. É porque eu programei um limite para esse parâmetro aqui, tá? Ele já está no máximo. Então deixa eu ver se é o Attenuation. Diminuir o Attenuation. Diminuir não, aumentar. Porque ele também já estava no mínimo. O máximo dele é 0,75. Eu botei 1. Ele foi pro máximo, que é 0,75. Vamos ver. Ele apareceu mais o lilás, mas não fez o que eu queria, que era deixar mais marcado as bordas aqui. O noise mais marcado, é. Eu tenho que mexer nos parâmetros para ver quais vão ser os que eu vou usar exatamente. Talvez os limites que eu botei, que eu não quisesse que ele fosse usado com esse noise, né? No caso. Perfeito. Mas deixa eu mudar para outro noise aqui, só para ver o que vai acontecer. Eu vou botar um Sparse Convolution. Deixa eu ver.
Você vê que ele mudou também o formato. Eu posso mudar aqui a amplitude, por exemplo, turbulência. Deixa eu botar mais baixa ou mais alta. Acho que mais alta. Não, Bolinho, só para te dar um alerta. Oi. Já chegamos aí às 21 horas, tá? Viu. Aqui a gente vai fazer mais rápido. Deixa eu só ver o que ele vai gerar aqui pra mim. Acho que vai ficar bem liso, porque eu botei a turbulência baixa. Tá mais lisinho também. Enfim, esses parâmetros a gente pode ir mudando para gerar essas variações. Eu vou tirar aqui do planeta gasoso e vou botar no planeta terrestre. No terrestre a gente tem muito mais configurações. Vamos mostrar aí. Ele está processando aqui embaixo. Tá processando aqui rapidinho, viu? Porque a Terra tem uma camada mais de detalhes. Aí você vê, a depender da complexidade do que você está fazendo, tem esse tempo de processar. Não é uma atividade, como eu falei, é uma arte técnica. Não é uma atividade dinâmica no sentido de... É dinâmico porque você muda aqui, gera um resultado, vê, gostou, não gostou, muda uma coisinha, muda aqui, é dinâmico. Mas não é responsivo. Tá? Não é responsivo, seria a palavra que eu usaria. Tá processando aí. Não sei por que tá tão pesado, era para ele ter feito bem mais rápido. Aí Pedro Herculano, enquanto calcula, disse, apesar de complexo, o que é inegável, né? Muito. O programa parece ser muito bom, vale a pena estudá-lo. É muito bom, é muito bom e é muito complexo também. E por isso que é bom. Além do Rodin e sua expertise aí já na parte técnica em software, você tem no seu flow aí de trabalho? Eu estou focado em proceduralismo, então por estar focado em proceduralismo, eu faço atividades aqui com o Houdini e o Substances, Painter e Designer, né? Que também é um software que é incrível, vale super a pena ser estudado. Deixa eu cancelar aqui, e o Designer também, principalmente eu diria, para quem quer pelo menos fazer environment, que é arte de cenário, uma criação de materiais, etc. E os softwares que tem aí no mercado open source, Bolinho? O Blender é fantástico. E ele faz tudo com um level só para deixar claro, o Houdini, ele é procedural, mas ele não é o único software procedural que existe. Existem outros softwares que têm um level de proceduralismo. Então qualquer software que você faça construção de shaders, como eu mostrei aqui, ligando pontos com nodes, como é o Hypershade do Maya, como é o Shade Editor do Blender, enfim, acho que o TyFlow, RealFlow do 3D Max também são aspectos procedurais. E mesmo softwares que não têm sistemas de nodes podem ser procedurais também. O Cinema 4D tem abas procedurais. O Blender também tem aspectos procedurais nas abas de modificadores também, onde você pode, até o momento em que você não aplica o modificador, você consegue gerar infinitas variações e tweakar valores lá dentro, até aplicar de fato aquela modificação que você quis. Ó, carregou. Agora, o grande lance aí é que o Cinema 4D, o 3D Max, o Blender, o Maya, aí, em comparação com o Houdini, eles são uma espécie de hubs, né? Você no Cinema 4D, para você criar essas simulações aí de fio, nuvem, fumaça, você usa aí um plugin aí, um Turbulence da vida, um XPart. Isso. Principalmente para criar VFX, né? Isso. Esse é o Houdini tem um pool de informação tudo que perpassa aí a questão aí do Cinema 4D, né? Com relação ao graph e etc, né? Com certeza, com certeza. É o software, como eu falei, mais completo e versátil que tem, e eu falo isso sem medo nenhum de errar. Sem medo nenhum de errar. Dentro, você acabou de dizer aqui no chat, eu ia dizer isso agora. Aqui, ó. Então, aqui nessa terra, vocês vão ver que eu tenho vários outros parâmetros, tá vendo? Com essa terra. E esses parâmetros, deixa eu testar aqui o noise do Perlin para o Alligator, para ver se acontece o que eu queria lá
no nosso exemplo. Cadê? Porque ele não carregou. Talvez ele não esteja linkado. Deixa eu ver aqui dentro. Você vê quantos zeros... Andrews confirmou aqui que o Blender tem um editor de procedural de shading. É, tá vendo? Deixa eu mudar aqui pra Alligator pra ver o que vai acontecer pra gente ver. Tá carregando aí, Bolinho? Posso fazer mais perguntas aí do pessoal? Pode, pode. Felipe Góes, é possível criar um material / objeto que possa interagir em tempo real em game? Excelente pergunta, Felipe Góes. Excelente pergunta. Eu não sei como foi que eu cheguei com 1h05 de live e não falei isso, que é o principal do Houdini. Os outros softwares, como o Blender, por exemplo, ou Maya, ou 3D Max, você exporta os seus objetos em OBJ, em FBX, Alembic, por aí vai. O Houdini faz tudo isso. Mas a grande diferença do Houdini é que ele tem uma coisa chamada HDA, que é o Houdini Digital Asset. Então, só pra gente entender isso, deixa ele acabar de aplicar ali o processo. Eu acho que é porque eu botei a resolução muito alta, porque eu fui fazer um render, aí o processo ficou pesado, mas eu vou diminuir essa resolução depois. A professora Adriana Vieira está perguntando se o Houdini é free com o Blender. Pronto, vou responder, mas deixa eu só acabar a questão do HDA. Então aqui, ó. Eu vou responder ela primeiro porque eu não consigo mexer aqui. O Houdini tem a versão aprendiz, que você pode baixar de graça no site. Faz tudo que todo o Houdini, até o mais pago, o pago e o mais caro, faz. A diferença é que ele não exporta o HDA, que é o que eu estava explicando, e não exporta FBX e render acima de 720 pixels. Então, fora isso, você pode usar todas as funções do Houdini e aprender como se estivesse usando software profissional. E essa para docente é free. Eu tenho uma que vale até 2021. Isso. E também, se você quiser comprar o Houdini, você pode comprar pela Steam, que é mais vantajoso do que comprar online no site do Houdini, porque na Steam ele não está acompanhando o dólar a R$5. O dólar ainda está na casa de 3. A licença de 1 ano custa R$1.000 e a de 2 anos R$1.500. Mas eu devo dizer o seguinte, que é uma licença que se paga brincando. Licença profissional aí, né, Bolinho? Para quem pretende agir profissionalmente, compra e usa até de incentivo e motivação para trabalhar e ganhar dinheiro com software, porque é fantástico. Tá ali processando ainda, viu, Francis? Infelizmente eu não tenho uma mega CPU, eu uso aqui um notebook. Então o notebook você sabe como ele é, né? Ele dá uma choradinha. Agora, tem muita gente que usa o Houdini para VFX, né, Bolinho? É um Ao invés software... de você trabalhar com proceduralismo propriamente dito, né? Exatamente. Tem gente que já quer abrir o Houdini, quer fazer fogo, fumaça, nuvem. Exatamente. Não é bem isso, talvez, né? É isso, mas não é só isso. Tem isso, Exatamente. tem isso, não é isso. Deixa eu ver aqui o que ele vai gerar. Tá acabando já. Ô porra, ainda tá em 10%. Ele começou a mudar o nome ali, achei que ele fosse adiantar. Desculpa o palavrão, viu? Saiu baianês. Quiser ir pro próximo nível, a gente já tá avançando aí, já passaram aí 10 minutos das 9, 21 e 10. Eu queria muito mostrar isso aqui, só pra finalizar, mas eu vou cancelar aqui. Peraí. Eu não queria apertar ESC se ele não travasse, sacou? Deixa eu entrar aqui dentro e esse remexe aqui. Você tem alguma reel sua, Bolinho? Só portfólio, não fiz uma reel ainda. Você vê que eu diminuí de 3 interações para 1 e ele já começou com 30% ao invés de começar com 10, tá vendo? Sim. Vai ficar mais rápido. Deixa eu ver se agora vai.
Ó, cancelei. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou ligar ele direto aqui. Direto aqui. Pronto. Se eu ligar aqui direto, ele não passa pelo remesh, entendeu? Entendi. E aí não tem esse problema. Deixa eu ver se ele vai mudar agora. Se eu mudar aqui o noise. Ah, oh meu Deus, estava mudando no lugar errado. Por isso que eu não tava acontecendo. Eu tava mudando no noise do polo e não no noise da terra. Você vê que Acontece, meu irmão. o polo mudou, tá vendo? Deixa eu voltar lá pro Simplex e apertar um ESC aqui. E aqui eu vou botar o Alligator. Agora deixa eu voltar. Ele vai ficar interessante, porque vai aparecer umas ilhas assim, com uns detalhes interessantes. Vamos ver. Tá vendo? Então eu consigo ir mudando esses fatores e aqui dentro, aí agora sim eu vou responder o que era a grande vantagem do Houdini, o HDA, que é o seguinte, ó. Cada nodezinho desse aqui é um HDA que eu criei. E esse HDA, ele vai gerando pra mim, de acordo com as informações que eu tenho aqui, outras partes de malha, né? Então, por exemplo, eu ativei aqui agora o anel, vou ativar aqui a vegetação da terra, ele só vai botar a árvore em cima de onde está verde. Deixa ele fazer isso aqui. Tá calculando aqui. Enquanto tá calculando aí, Bruno Thiago perguntou se esse objeto também pode ser um template para terrenos, certo? Sim, sim. O famoso terrain, né? Sim, o Houdini já tem inclusive aqui alguns nodes prontos de terreno que você não precisa nem botar, por exemplo, um plane e subdividir o plane para começar a aplicar o noise. Ele já começa todo pronto e você só muda os parâmetros e o noise já se atualiza. Eu vou fazer essa é a vantagem um vídeo de dessa noise pipeline aí do Houdini, que já tem materiais já prontos através de nodes, não é isso? Isso, exatamente. E o bacana foi o que eu falei, você cria as ferramentas, né? E o que são essas ferramentas? São esses HDAs. Então, como eu falei, cada nodezinho desse aqui é um HDA, que é um Houdini Digital Asset. Ele não é um asset comum, ele é um asset digital, justamente porque ele é procedural. E esse Houdini Digital Asset você pode usar dentro do Houdini Engine. O Houdini Engine é um plugin que você bota no Unity ou no Unreal. E aí o que é que esse plugin faz? Esse plugin pega o Digital Asset, aí ele criou aqui para mim as plantas, ó. Tá vendo? Em alguns lugares aqui, ó. Só que na verdade ele está calculando em cima de um outro noise que tava. Porque eu tinha que estar linkado proceduralmente. Eu acho que eu cancelei alguma linkagem naqueles apagar parâmetro. Mas você entendeu a lógica da questão, né? Entendi, Então, assim, esses parâmetros todos aqui eu posso criar, mudar, variar. Por exemplo, aqui eu tenho a contagem de vegetação 42. Eu posso diminuir e botar 10 e você vai ver que vai ter bem menos vegetação. Ele vai recalcular e vai fazer menos vegetação. Na verdade, ele não recalculou porque é exatamente isso que eu estou falando. Ó. Os parâmetros não estão linkados lá dentro. Eu tenho que vir aqui dentro e descobrir aonde é que eu tenho o controle de quantidade, que é aqui. Deixa eu ver se é aqui. É aqui. E aí eu tenho que diminuir essa quantidade. Deixa eu ver aqui se eu diminuir aqui. 100. Vou fazer aqui. Essa vegetação aí é um nodal específico, Bolinho? Não. É uma lógica que eu criei para criar pontos de vegetação em cima da área verde, mas ele não está sendo considerado agora isso. Porque tem algum link desconectado lá dentro. Eu teria que procurar onde está, sacou?
Mas o objetivo dessa lógica era que a qualquer mudança que eu fizesse no padrão de ilhas, as árvores sempre as árvores sempre seriam criadas em cima da área verde. Sacou? Sim. Enfim, você vê que os processos tomam algum tempinho. Aí diminuiu a quantidade. Não sei se deu pra perceber e se mudou rápido, tá? Mas enfim. Então, o Houdini Digital Asset você joga lá dentro do Unity, dentro do Unreal, e ele faz com que você possa pegar todos esses parâmetros que você escolheu aqui e levar para dentro lá da interface do Unity e do Unreal. Então lá você já gera todas essas variações que você precisa, sacou? Sacou. Super bacana, Beleza. super bacana. Eu tenho até aqui, por exemplo, esse gerador de asteroide. Deixa eu ligar ele aqui para ver se vai aparecer. Ele vai jogar pedras aqui em volta. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos finalizar, Bolinho? Se a galera tem pergunta aí. Vamos ver. Você tem algum arquivo aí da própria Houdini para mostrar pra galera? Tenho, posso Você mostrar. compartilha aí? Posso Pra mostrar. gente finalizar com ela e Aí, tá vendo você finaliza. Sim. os asteroides? Isso aqui ele está sendo levado em consideração uma esfera. Ele está botando asteroides em um ponto em cada esfera de tamanhos diferentes. Então ele cria essas variações todas para mim, de formato de pedra, de posição da pedra, tudo isso, sacou? É bem bacana, super interessante, super interessante. Aí, Felipe Góes aí, pra gente finalizar, Bolinho. No caso do HDA, podemos, por exemplo, simular passos em superfícies de água dentro do jogo? Pode, com certeza. Você pode criar infinitas coisas. Tudo é possível. O que eu mais falo é o seguinte: o 3D ele existe para criar coisas que não existem. Então não existe nada que é impossível no 3D. Sacou? Agora não significa que não seja difícil, né? Às vezes é bem cabeludo como fazer essas coisas. Mas o HDA pode ser qualquer coisa, pode ser um efeito especial, pode ser uma modelagem de 3D de asset, pode ser uma ferramenta como as de Bake, como as de otimização de LODs, que é Level of Detail, tudo isso. Vamos finalizar, Bolinho? Vamos, por mim, acho que a gente já cobriu um terreno bem grande hoje aí. A galera ficou bem interessada. Eu vou tirar minha tela aqui rapidinho e vou pegar Você tem algum arquivo Vou aí que pegar. possa mostrar pra galera até entender aí como é que funciona o Houdini, proceduralismo aí na área de produção de cinema, na produção de jogos, na produção de broadcast, enfim. Vou mostrar aqui agora. Muita capacidade aí, o proceduralismo e o Houdini. Professora Jocelyn está saindo, Bolinho, está agradecendo a você. Obrigado, obrigado. Generosidade. Maravilha. E compartilhar conosco aí o seu conhecimento, cara. Que bênção, que bênção. Ó, vou mostrar um vídeo aqui rapidinho pra vocês. Tá vendo aí? Todo mundo tá vendo aí? Aí consegue sair o som daí? Não tenho certeza, mas não tem som, eu acho, esse vídeo. Tá. É só ele mostrando como ele gera infinitas variações desse asset procedural que é um livro, né? Esse vídeo eu já conheço. Imagine que você vai Muito fazer, bacana. imagine que você vai fazer uma biblioteca de Harry Potter pro filme. Você precisa fazer 500 livros diferentes. Não tem tempo hábil para fazer isso numa produção cinematográfica, né? Aí o que a galera faz? Faz 50 e bota em lugares diferentes e tenta criar uma ordem que o olho não perceba que só são 50 que tem, variando em 500. Mas com o proceduralismo não, você pode ter de fato 500. Isso acrescenta uma riqueza sem precedentes no cinema, no game, no que seja, sacou? Então vou dar play aqui no vídeo e aí a gente vai ver aqui
que ele consegue variar tudo, ó, espessura do livro, espessura da capa, ângulo de abertura do livro, folheamento das páginas, tá vendo? Textura se readapta, quem perguntou de 2D dá para ser procedural também? Dá. Tudo isso é feito dentro do COPS. Ele pode mudar o tamanho da fonte, quantidade de letras, o tamanho da letra, tá vendo? Até a própria fonte pode mudar. Tudo isso aí pode ser feito proceduralmente, tá vendo? Tudo isso pode ser feito proceduralmente. Envelhecimento do livro aí. Envelhecimento do livro e tudo mais. O Houdini também tem uma ferramenta de física para você botar objetos e ele obedecer a física. Então você pega um livro, pega 5 livros e larga, e ele vai simular a queda desses livros e você já deixa ali daquele jeito caótico, entendeu? Perfeito. Também é bacana. É o que a gente chama lá no cinema 4D de Rigid Body e Collider Boil. Isso. Ó, aqui um outro exemplo. Esse aqui é um outro exemplo de proceduralismo para uma parede toda automática, texturizada e tudo. A construção de cenários, né, Bolinho? Isso, exatamente. Então você consegue fazer toda essa variação aí, mudar a forma, mudar a quantidade de blocos, enfim, onde tem o arco, onde não tem o arco. Tá vendo? E ele se readapta todo. Tudo isso é muito bacana mesmo. Muito bacana. Posso tirar isso aqui? Pode. Eu acho que a gente já venceu aí. Jogo fácil. Eu acho que foi. Eu quero inicialmente agradecer principalmente os professores do campus de Lauro de Freitas, o professor Luiz Machado, a professora Joselma, a professora Adriana, a professora Mônica, está aí conosco, o professor Raimson. Será que eu esqueci de algum? Me ajudem. É importante também salientar que tem professores de outras instituições, né, como a professora Cristiane Brito, também esteve presente a professora Lídia Eloy, do Perfeito. Essas pessoas são também muito importantes, né, para a divulgação, para a popularização, saber também que importam pessoas que são de outras áreas, né, mas que são professores, educadores, então assim, é importante a gente difundir de forma saudável, né, salutar, todas essas informações que algumas pessoas, né, chegam pra gente assim, no privado e falam poxa, quantas informações bacanas e tal, né? Eu acho que o conhecimento ele perpassa aí por todos esses meandros, né? A gente precisa estar muito bem atualizado, né, por todas essas questões. Então, eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao professor, né, que esteve aí conosco todo esse momento, Thiago. Certo? O professor Yara, o professor Francis, né, que startou esse encontro, né, o quão rico ele foi, né. Também quero destacar o colega, né, uma pessoa que eu estou conhecendo recentemente, que também esteve interessado. Ele não é da área, né, o Silas, mas assim, eu tenho conversado com ele também para ver se ele aproveita, né, quem faz investimentos na área de tecnologia. Então, assim, são muitas pessoas, são muitos mundos, muitos universos aqui ainda presentes, né, e fazendo que realmente isso aí, esse ponto seja algo muito importante, né. Salientar que também nós tivemos uma sala cheia, né, com mais de 40 pessoas, também colocando aí suas indagações, colocando seus questionamentos, aprendendo, né, não é fácil, né, essa ferramenta que a gente, dentro do processo de comunicação, ela tem algumas limitações, mas ao mesmo tempo ela é pluri, né, onde ela pode oportunizar pessoas de outros estados, outros municípios, outros países, de repente, ela está com a gente aqui falando dessa ferramenta tão importante. Quero agradecer a presença de todos, já deixo aqui uma boa noite. Professor Ronaldo, professor Marcelo Diniz aí conosco desde o início. Muito obrigado a vocês, meus amigos. Bolinho, passo a bola para vocês, se despeçam do pessoal. Pronto, eu botei o link aí do meu Linktree. Lá dentro, quando você clica, você vai achar vários links, né? O da nossa própria live aqui, o da minha playlist, meu canal no YouTube, o Houdini Node a Node.
Fica atento lá que a partir do próximo mês vai estar com mais conteúdo lá rolando. Tem também o link do curso Maia básico, Low Poly, lá no Gumroad. Bota lá o e-mail, acessa, baixa o curso de Maia Low Poly básico. E o site do estúdio, que se você clicar lá no site do estúdio, você vai ver meu portfólio e todos os meus contatos, né? Então vai ter meu link pro ArtStation, link pro Instagram do estúdio, as minhas lojinhas virtuais de assets, que estão agora com poucos assets, mas em breve eu vou começar a jogar bastante coisa lá também. Então dá uma olhada lá, leve isso pra galera que tá fazendo game, que quer entrar na área, que quer trabalhar e fazer dinheiro na área, leve isso como um aprendizado de coisas pra copiar mesmo, faça igual eu tô fazendo pra poder abrir lojinha online, botar no Gumroad, botar no Cube Brush, na loja do ArtStation, pra vender. Não fica esperando cair o emprego do estúdio dos sonhos, né não, Francis? Isso é óbvio, né? E ainda mais, o que eu falo sempre, principalmente em sala de aula, né? Saber software é mais tranquilo do que você imagina, né? Mas a teoria é fundamental. A gente entende que ferramenta é ferramenta, tá? A gente não consegue conceber e você saber mexer num martelo não te faz carpinteiro. O conceito é extremamente importante. Você passou aí muitos conceitos, principalmente voltados aí para a área de matemática. Programação importantíssimo também, né? Nem deu pra gente mostrar a parte de programação mesmo, mas ela existe. Existe, tá presente e é útil também. E elas se unem sempre, né, para construir todos os artefatos, né, seja os assets, seja a construção de games, de cenários, elas sempre têm que se coordenar. Isso, exatamente. Meu velho, muito obrigado. Eu acho que a gente venceu. Show de bola. Agradeço a você, agradeço a todos. Eu também agradeço E todo até a mundo próxima, que né? assistiu. Até a próxima, com certeza. Galera, muito obrigado aí para todo mundo. Boa noite e se cuidem. Valeu, gente. Boa noite. Até mais.